Georges Benjamin Clemenceau foi um estadista francês, médico e jornalista. Ele serviu como primeiro-ministro da França de 1906 a 1909 e depois novamente entre 1917 e 1920. Um ano antes do final da Primeira Guerra Mundial, ele foi uma das principais vozes por trás do Tratado de Versalhes. Ele foi apelidado de Le Tigre, o Tigre, e Le Père la Victoire, pai da vitória, pela sua determinação como líder em tempos de guerra. Um dia, a caminho de uma reunião com o conselheiro do presidente Woodrow Wilson, ele foi baleado por um jovem anarquista chamado Émile Cotin. Enquanto o carro de Clemenceau fugia rapidamente, Cotin disparou pelo menos 6 tiros a mais, um dos quais atingiu Clemenceau próximo ao coração. Cotin foi capturado e sentenciado à pena de morte. Mas Clemenceau pediu clemência, recomendando 8 anos de prisão com treinamento intensivo em uma galeria de tiro. Venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia. Ainda relevante neste mundo complexo. Está escrito Canadá, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. Jesus disse em Mateus capítulo 5, começando no verso 38, ouvistes que foi dito olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, pois se qualquer te bater na face direita, oferece também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimenta, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratem e vos perseguem. Mark Twain certa vez disse o seguinte sobre a Bíblia: não tenho nenhum problema com as partes da Bíblia que eu não entendo. As partes da Bíblia que eu entendo é que me perturbam. De acordo com freedictionary.com, retaliação é definida como pagar uma coisa pela outra, especialmente o mal com o mal. Grande parte do mundo vive pela lei da retaliação. Isso tem se tornado tão comum que as palavras de Jesus lidas no início são descritas por muitos como sendo as palavras mais difíceis de Jesus, ou os versos mais difíceis da Bíblia, ou simplesmente hipérbole e impossível. Certo dia, um motorista de caminhão parou em um restaurante à beira da estrada e pediu um bife para o jantar. Antes que ele pudesse comê-lo, entrou no mesmo restaurante uma gangue de motoqueiros com jaquetas de couro sujas, cabelos longos e despenteados. Pegaram o bife do homem, cortaram em 6 pedaços e comeram. O motorista não disse nada. Ele simplesmente pagou a conta e saiu. Um dos membros do grupo disse, aquele homem não sabe falar, ele não disse uma palavra. Outro disse, ele não sabe lutar, nem sequer levantou a mão. Então o garçom acrescentou, eu diria que ele também não sabe dirigir. Ao sair do estacionamento, ele passou por cima de 6 motocicletas. Lá no fundo, nós amamos esta história porque gostamos de retaliação. Jesus foi contra a nossa natureza quando proibiu a represália. Pense na seguinte pergunta: estou mais desejoso que o meu inimigo sofra por aquilo que eu acredito que ele ou ela fez do que ele ou ela experimentar a salvação em Jesus Cristo?
Qual seria a nossa resposta sincera? A mensagem central de Jesus neste texto é a seguinte: não retaliar. Em vez disso, é para ganhar o agressor com sábio e resistente amor. Essa estratégia não faz sentido a menos que você se lembre dos dois principais objetivos nossos: ganhar pessoas para Cristo através de uma mudança na vida deles, hoje, e assim salvá-los eternamente. E segundo, transformar a nossa sociedade humana no reino de Deus. Ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Mas eu vos digo, não resistes ao mal. Jesus estava citando o que ficou conhecido como a lex talionis, a lei mais antiga do mundo, olho por olho e dente por dente. O estabelecimento dessa lei tornou a vida melhor e mais civilizada. A vingança ficou restrita em comparação ao delito. Essa lei ajudou a evitar rixas sem fim, como as das famílias Hatfield e dos McCoys. Jesus disse, porém, que a retaliação controlada ou restrita não tem lugar na vida cristã. Jesus ensinou-nos a substituir a retaliação com o amor forte e sábio. Nos versículos 39 a 41, Jesus nos dá 3 exemplos específicos deste princípio radical em ação. Primeiro, verso 39. Quem te bater na face direita, oferece-lhe a outra também. Se você é destro e bate na face direita de alguém, o que você fez? Você está dando um tapa com as costas das mãos. Os judeus consideravam um tapa com as costas das mãos 2 vezes mais insultante do que um tapa com a palma da mão. Agora, suponha que isso aconteça com você. Um dia você está cuidando da sua vida e um conhecido se aproxima e o insulta injustamente, dando-lhe um tapa com as costas da mão no rosto. Seu primeiro instinto pode ser para contra-atacar. Na linguagem talônica, tapa por tapa. Os rabinos judeus tinham uma lei baseada na tradição oral, mais conhecido como a Mishnah, que dizia que você poderia procurar uma restituição em tribunal. O ofensor seria obrigado a pagar 200 zuz, que era uma unidade monetária, por um tapa com a palma da mão e 400 por um tapa com as costas da mão. Veja que naquela cultura você poderia levá-lo ao tribunal e processá-lo por insulto. Mas lembre-se que Jesus está contrastando o seu sistema de justiça com a dos escribas e fariseus. Não apenas você não revida, não leva a pessoa ao tribunal ou simplesmente vai embora, ou nem mesmo fica lá de pé. Você nem pode perguntar de voz alta, por que você fez isso? Jesus não ensina nada disso, mas ele diz que voluntariamente você deve dar a outra face, se expondo a um novo ataque. Incrível! Será que Jesus sabia o que estava pedindo? Jesus tinha muita coragem de aconselhar a não retaliação. Lembre-se dos nossos 2 objetivos: ganhar cada pessoa para Cristo e transformar o mundo no reino de Deus. A retaliação contribui a esses 2 propósitos? Um erro justifica o outro? Jesus não está proibindo a autodefesa, ele não está dizendo às pessoas para permanecerem em situações em que eles vão sofrer o abuso físico ou emocional. Jesus não quis dizer que devemos nos tornar capachos. Temos o dever de proteger a nós mesmos e aqueles pelos quais somos responsáveis. No versículo 40, Jesus disse: E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimenta, larga-lhe também a capa. Agora, por que alguém iria querer processar uma pessoa por causa de uma peça de roupa?
É difícil compreender esta frase sem saber alguns antecedentes do Antigo Testamento. Então, vejamos duas passagens. Êxodo 22, versículos 25 a 27. Se emprestares dinheiro ao meu povo, ao pobre que está contigo, não te haverás com que ele como credor que impõe juros. Se do próximo tomares em penhor a sua veste, e a restituirás antes do pôr do sol, porque é com ela que se cobre, e a veste do seu corpo em que se deitará. Será, pois, que quando clamar a mim, eu ouvirei, porque sou misericordioso. Deuteronômio 24, de 10 a 13. Se emprestares alguma coisa ao teu próximo, não entrarás em sua casa para tirar o penhor. Ficarás do lado de fora e o homem a quem emprestaste, aí te trará o penhor. Porém, se for homem pobre, não usarás de noite o seu penhor. Se pondo o sol, restituirás sem falta o penhor para que durma no seu manto e te abençoe. Isto te será justiça diante do Senhor teu Deus. De acordo com as leis do Antigo Testamento a respeito de empréstimo, uma pessoa pobre que pedisse dinheiro emprestado poderia dar uma peça do seu vestuário como penhor ou calção para garantir que ele devolveria o empréstimo. Naquela época era comum as pessoas usarem uma túnica interior e também uma vestimenta exterior mais pesada, como um casaco, para ser utilizado em condições muito mais frias. Então, por que uma pessoa daria uma peça do seu vestuário como garantia? Bem, se ela é realmente pobre, aquilo poderia ser tudo o que ele possuía. Dependendo da época do ano, pode fazer muito frio à noite no deserto. Por isso, o Velho Testamento tinha uma lei que exigia que a roupa deveria ser devolvida para a pessoa pobre todas as noites. O credor não estava autorizado a entrar na casa daquela pessoa que devia e era obrigado a retornar a roupa todas as noites. Por sua vez, aquele que havia pedido emprestado deveria devolver ao credor a capa todas as manhãs até que o empréstimo fosse pago totalmente. Mas se uma das partes violasse uma dessas condições, então o que aconteceria? E se o credor ficasse do lado de fora da casa e pedisse pelo vestuário e o devedor recusasse dar? E se o pobre achasse que o empréstimo já havia sido pago? E que a troca de roupa agora não era mais necessária? Aqui é onde um processo ou ação judicial entrava em jogo. E os fariseus tinham normas para o uso do sistema judicial como ferramenta para lidar com o problema.